Olá, gente! Mais uma aula sobre geometria analítica. Dessa vez, nós vamos destacar como calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Uma ideia que sempre volta para nós quando falamos de geometria analítica, como quando falamos do plano cartesiano, é a relação que há entre dois pontos, principalmente como calcular a sua distância. Você sabe que eu posso marcar um ponto no plano cartesiano, seguindo determinadas coordenadas, outro ponto em outro lugar, mas é importante usar a nossa ideia geométrica para calcular a distância entre esses dois pontos. Só que antes de eu te explicar, revisar com você como calcular a distância entre esses dois pontos do plano cartesiano, eu preciso remeter à ideia de distância. Distância numa reta real. Por exemplo, qual seria a distância entre o número 2 e o número 5? Não é muito difícil perceber que dá 3, né? Você pode pensar 5 menos 2, que dá 3. Você pode pensar 2 menos 5, que apesar de na negativo, quando eu falo distância, eu estou falando no módulo. Eu quero que você perceba que há uma relação se os números forem positivos, se forem negativos ou se um for positivo e outro negativo. Olha esse exemplo. A distância de menos 1 a menos 4. Quando eu pergunto para você, observando mais ou menos a reta, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A distância também é 3. Mas o cuidado que tem que ter é se eu pergunto para vocês qual é a distância de menos 1 até 5. Observa que nesse caso eu estou falando de um número negativo e do outro positivo. Ó. Dá uma olhada. Menos 1, aí vem o 0, aí 1, 2, 3, 4, 5. Aí a distância já é 6. Se você fosse fazer a subtração, era só fazer 5 menos menos 1. Por isso que daria 6. Então, lembra, se for a distância entre dois números positivos, subtrai tranquilamente. Negativo subtrai também os módulos. Mas quando é um positivo e um negativo, você soma os módulos. Soma como se eles fossem positivos, os dois. Tá? Então toma cuidado quanto a isso. Para calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano, é mega simples. Primeiro, se esses dois pontos possuem uma das coordenadas igualzinha, tá? Significa que eles pertencem ou a algo paralelo ao eixo x ou ao eixo y. Vamos prestar atenção nisso. Ó. Se por acaso você encontra uma coordenada igualzinha, uma coordenada em comum, a ideia que você tem que ter para calcular a distância é apenas se preocupar com a outra coordenada. Ou seja, qual é a distância entre o 4 e o 7? É 3. Então, quando você encontra uma coordenada em comum, basta se preocupar com a outra coordenada, tá certo? O problema acontece quando você não encontra nenhum valor de coordenada, por exemplo, x ou y em comum. Aí você tem que apelar para uma regra básica, que nada mais, nada menos é do que uma extensão do Teorema de Pitágoras, tá? Vou te explicar como funciona. Se eu quiser calcular a distância entre esses dois pontos, basta usar, olha só, raiz, aí você calcula as distâncias individualmente. De 1 para menos 2, a distância é 3. Porque está um do lado negativo, outro é positivo, ao quadrado. Mais, de 8 para 4, a distância é 4, porque os dois estão do lado positivo, ao quadrado. Quem preferir usar a aritmética é pensar no negativo, na questão de subtração mesmo. Imaginar, por exemplo, 1 para menos 2 seria 1 menos menos 2, que daria 3. Se fosse 8 menos 4, dá 4, tá certo? E isso daria para a gente, ó. Raiz, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 com 16 dá 25. E a raiz de 25 é 5. E aí você descobre que a distância entre esses dois pontos é 5. Vou fazer um terceiro exemplo para ficar bem fixo aquilo que a gente está falando. Nesse primeiro exemplo, nós temos uma coordenada igual. Nesse segundo, nenhuma das coordenadas é. Mas dá uma olhada nesse terceiro. A distância seria, ó, raiz... A distância de menos 2 para 10, 12, ao quadrado. A distância de 5 para 3, 2, ao quadrado. É sempre a regrinha. É o Teorema de Pitágoras, tá?
E aí você encontraria raiz 12 ao quadrado, 144, 2 ao quadrado dá 4, fica raiz de 148. Uma preocupação que a gente tem que ter é a possibilidade de fatorar esse número, tá? Você pega o 148, ó, por 2, 74, certo? Por 2 dá 37, ok. Se você divide aquele 37 por seu número primo, só por ele mesmo. Então você encontra que raiz de 148, na verdade, é 2 raiz de 37. Certo? Então não é uma coisa de outro mundo calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Busca revisar, dá uma olhada também nas dicas que estão sendo dadas sobre a equação da reta, a equação da circunferência e com certeza seus estudos estarão fantásticos. Bom, se você gostou dessa videoaula, com certeza vai gostar de várias outras que a gente gravou de todas as disciplinas. Não deixe de conferir lá no nosso site e também nas redes sociais. Forte abraço e até a próxima!